Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, agora na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Vamos relembrar aí os 5 primeiros versos. Nós começamos a estudar a epístola de Gálatas na semana passada, tivemos uma introdução, tratando dos motivos por que devemos defender a fé. E vimos que durante toda a carta, o apóstolo Paulo menciona situações que fazem mais que necessário a defesa da fé, e não apenas a apologia, mas ao mesmo tempo a propagação de uma fé que resulte em uma prática no dia a dia que demonstre a verdadeira revelação de Jesus Cristo. E, portanto, a carta de Gálatas chama a sua atenção e a minha para que vivamos, de fato, a glorificar ao Senhor através no dia a dia, de um evangelho verdadeiro, não apenas teórico, mas que resulte em práticas que glorifiquem o nome do Senhor. Eu convido você a acompanhar a leitura, portanto, desses 5 primeiros versos que vamos relembrar. Nós já lemos ele na semana passada e vamos relembrar pelo menos essa parte que trata do prefácio e saudação do apóstolo. Diz assim, portanto, Gálatas, capítulo 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, agora quando nos achegamos à Tua palavra para meditar nessa porção e clamamos para que Teu Santo Espírito nos dirija, nos ilumine e nos conduza em todos os sentidos. Que o Senhor, na Tua graça e misericórdia, me use, apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, coração dos meus irmãos, e assim nos dirija segundo a Tua revelação e a Tua verdade. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Amém. Amém, irmãos. Como eu disse semana passada, nós fizemos uma introdução à carta aos Gálatas, apontando e observando em vários versículos durante todos os capítulos de Gálatas sobre a necessidade de defender a fé. E não apenas isso, mas de, através de uma prática de vida, testemunhar a respeito do verdadeiro evangelho. Gálatas, que provavelmente foi a primeira carta cristã escrita, aponta para a ideia de que o nosso dia a dia, a nossa prática de vida tem que estar não apenas fundamentada na revelação recebida por meio de Jesus Cristo, mas a prática tem que estar em extrema concordância com aquilo que de fato Cristo revelou para nós. Então nós vimos que a carta aos Gálatas, como eu já disse, provavelmente é a primeira carta ou documento cristão escrito, é uma defesa em prol da essência verdadeira do evangelho da graça de Deus. E um chamado fervoroso para que os discípulos de Jesus Cristo perseverem em fidelidade ao padrão imutável das verdades reveladas mediante a revelação do próprio Senhor Jesus, sem neutralidade, sem sincretismo, sem meias verdades, sem conchavos, em nome da caridade, em nome da tolerância ou até mesmo da camaradagem. É um documento que nos chama a atenção para assumirmos uma posição, para definirmos de que lado de fato estamos. É um documento que coloca uma... como que nos diz aquela concertina? Isso. É uma carta que coloca aquela concertina no muro,
justamente para você não ficar em cima do muro. Não tem como você ficar em cima do muro. Se você resolver, ou como antigamente os antigos faziam, colocavam cacos de vidro no muro, na parte de cima do muro, ou pregos, a carta de Gálatas vai colocar justamente isso, né? Uma cerca com ferpas, justamente porque a carta aos Gálatas vai exigir, não só daquela região, assumir um compromisso com Cristo, definitivo. Paulo não vai permitir que você fique em cima do muro depois de estudar Gálatas. Ou você de fato é de Cristo e vive dentro da revelação que ele nos trouxe, ou você não é de Cristo e aí a sua história provavelmente vai estar complicada. Então, nesse sentido, irmãos, olhando para o contexto, nós vemos que o propósito da carta aos Gálatas, que é lutar em defesa do verdadeiro evangelho e, ao mesmo tempo, contra, primeiro, a mudança ou a perversão do evangelho de Cristo, como vimos semana passada. Também é uma carta que chama atenção para lutarmos pela defesa do evangelho e contra a tolerância de práticas para agradar homens. Nós não fomos chamados para agradar homens. Depois também é uma carta que luta contra práticas que desprezam a suficiência da obra de Cristo. E nesse sentido, a carta de Gálatas é uma carta, portanto, de defesa do verdadeiro evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo, com foco na justificação mediante a fé. E desde a introdução, nós vemos o apóstolo Paulo já usando tanto o prefácio quanto a sua saudação, apresentando algumas afirmativas importantíssimas teológicas para nos falar sobre os fundamentos da defesa do verdadeiro evangelho da graça. Aonde que está a base? Por que nós temos que defender? Quais são os fundamentos de defender o evangelho da graça do Senhor Jesus? Semana passada nós enfatizamos um pouco mais essa ideia do evangelho. Talvez o verso 6 aí te auxilie a relembrar, quando diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou no quê? Na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo está defendendo aqui da permanência e da defesa do verdadeiro evangelho, desta graça que nos alcançou e que veio mediante a revelação de Jesus Cristo. Como ele fala no verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí ele vai nos chamar a atenção para fugir dessa situação e nos manter firmes naquilo que recebemos do Senhor. O verso 11 do capítulo 1 ainda vai dizer: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo a homens, porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, por que Paulo vai escrever uma carta para que toda aquela região, a região da Galácia ou os Gálatas, defendam o verdadeiro evangelho, defendam o evangelho da graça? Ele vai apresentar aqui no prefácio, na saudação, dois fundamentos para que isso ocorra. O primeiro fundamento que eu quero chamar a sua atenção está aí, logo no início, no verso 1, quando ele diz assim, quando ele se apresenta, ele põe Paulo, e aí de uma maneira sem meias palavras, ele já apresenta o seu título. O que ele chama aí? Paulo, apóstolo. E aí ele vai qualificar esse título que ele tem, que ele não é chamado de apóstolo, ou não está nessa função, por parte de homens, e nem por intermédio de homem algum. O primeiro fundamento, portanto, para a defesa da fé, irmãos, ou da defesa do verdadeiro evangelho da graça de Deus, está na ordenação de quem o ensina. E isso nós vamos observar quando, se você tiver uma boa memória, vai lembrar que no culto da semana passada, na nossa liturgia, estava o texto de Efésios, capítulo 4, que diz que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres,
para a edificação da igreja. E também no culto de hoje, que na exortação de Hebreus capítulo 13, vai nos chamar como a atenção de uma expressão do meu louvor a Deus, né, dos meus lábios que professam o seu santo nome, seja manifestado na prática do bem mútuo, na mútua cooperação, e também na obediência daqueles que o Senhor nos colocou sobre nós como sendo os nossos guias, que inclusive tem como objetivo, ou tem como função, velar pelas nossas almas. Então, o primeiro fundamento da defesa do verdadeiro evangelho da graça está na ordenação de quem defende ou de quem ensina. E é por isso que o apóstolo Paulo ele se apresenta como um apóstolo. O termo apóstolo ele pode ser usado em duas condições distintas. Não apenas como o enviado ou o mensageiro, que é aquele que foi designado, mas como aquele que foi comissionado pelo próprio Jesus Cristo. Hoje algumas perguntas, hoje tem apóstolo? E a resposta é não e sim. Apóstolo na perspectiva do comissionamento de Cristo, ou no mandato de Deus, né, nessa ordem, de dar a ele um comissionamento específico para representar o próprio Cristo durante o início da pregação do Evangelho, isso não existe mais. Jesus escolheu 12 homens que preparou como seus discípulos, de tantos outros discípulos que ele tinha, e desses 12, 11 permaneceram, porque Judas o traiu, e depois nós vemos a tentativa do colégio apostólico em colocar Matias como o 12º apóstolo, mas a história nos mostra que Paulo foi separado por Deus, e nós lemos isso na semana passada, quando na liturgia tratamos de Atos capítulo 9, que quando Deus chama Ananias para orar pelo apóstolo Paulo, é dito para Ananias que Deus já havia escolhido Paulo e que havia comissionado Paulo para ser seu representante entre os gentios. Então, dentro desse contexto maior, nós entendemos que Paulo é apóstolo porque foi comissionado, mandado pelo próprio Cristo para uma missão específica. Essa é a utilização mais específica do termo apóstolo. E é por isso que Paulo vai dizer, Paulo apóstolo, não votado pelos 11, não instituído por homem algum, mas comissionado, conforme ele diz aí, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por quem? Por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, ele vai fundamentar que ele tem autoridade para puxar a orelha dos Gálatas e defender o verdadeiro evangelho por conta da sua ordenação. E essa é a base, é um dos fundamentos da defesa do verdadeiro evangelho da graça. O segundo modo que a palavra apóstolo pode ser usada é aquilo que seria aplicado entre o enviado ou o mensageiro, que seria muito bem aplicado hoje na função dos missionários. Os missionários que são enviados pela igreja a lugares longínquos ou a outros países para pregar o evangelho, são os enviados, são os mensageiros. E por isso um termo grego para isso seria a expressão apóstolo. Não é à toa que algumas, inclusive denominações, vão utilizar o termo apóstolo como a expressão de um dom, né? Daquele que vai ser enviado, ou que vai ser como mensageiro de um evangelho que já nos foi confiado.
Então, quando falamos de apóstolo, existe apóstolo na perspectiva da essência da palavra em Cristo Jesus? Não. Somente aqueles que viveram um ministério terreno de Cristo ou tiveram um aparecimento específico, como foi o caso de Paulo, e que foi comissionado diretamente por Cristo. Esses são os apóstolos. Esses que estão por aí pregando, por aí se colocam como apóstolos, são falsos. Mas nós poderíamos usar a palavra quando mencionamos em relação àqueles que são enviados como mensageiros a outros lugares e a países longínquos como os missionários. Tá? Então, usa essas duas situações, mas geralmente, quando no nosso contexto as pessoas falam, minha igreja é apostólica, porque tem um apóstolo, pode cair fora dela, que é uma igreja que está, na verdade, deturpando o significado do termo apostólico e a ordenação desse homem provavelmente não veio de Cristo, porque como nós vimos em Hebreus capítulo 1, nos últimos dias e com a última revelação que é o Apocalipse, o período revelacional já terminou e, consequentemente, o comissionamento apostólico ficou lá nos anos apostólicos, terminando com João. Então, nós vemos que Paulo vai fundamentar a defesa do evangelho na ordenação. E ele diz, seu chamado e ordenação não veio da parte de homens, nem por intermédio de homens, mas diretamente de Jesus Cristo e do próprio Deus Pai. Mais adiante, na carta, ele fundamenta a sua autoridade apostólica, que é o que nós vamos estudar semana que vem, que é do verso 6 até o capítulo 2, verso 10, mostrando toda a experiência vivida por Paulo, que o fundamenta de fato como um apóstolo do Senhor. Inclusive com o reconhecimento da própria igreja estabelecida. Ele vai dizer que foi a Jerusalém, que encontrou lá alguns apóstolos, que encontrou alguns líderes, e esses líderes, inclusive, referendaram a postura ou a posição, a ordenação apostólica dele. Hoje, como eu disse, nós não temos mais a figura do apóstolo, mas rege o fato que Deus estabeleceu em sua igreja mecanismos para conceder autoridade e ordenação. Acompanhe esses versos que separei aqui comigo, por favor. Primeiramente, na primeira epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 14. Paulo vai exortar ao pastor Timóteo, que não era apóstolo, mas ele vai dizer assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com quê? Com a imposição das mãos do presbitério. Ainda no 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, ele vai dizer, a ninguém, faça o quê? Imponhas. A ideia de impor as mãos, como nós lemos aqui no verso 14. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices dos pecados de outrem e conserva-te a ti mesmo puro. Dentro da progressão da eclesiologia, ou seja, da história da igreja, nós vemos que no início Deus, o próprio Senhor Jesus, Deus Pai, fundamenta a autoridade da igreja na figura apostólica. Lá em Atos, no capítulo 6, você vai encontrar, inclusive, uma situação prática, onde, no socorro às viúvas que não eram do povo judeu estavam sendo esquecidas, e aí, então, há uma reclamação na comunidade, e aí, então, os apóstolos dizem, olha, escolhei entre vós 7 homens cheios do Espírito, né, com características e qualificações específicas, a quem nós vamos comissionar para a tarefa do socorro, para a tarefa da diaconia. E assim surge aquilo que conhecemos como diaconia. E aí os apóstolos vão dizer, nós, porém, não é bom que nós deixemos de fazer o que nós estamos fazendo para servir às mesas. Nós, porém, vamos permanecer no ministério da palavra e da oração. Então, inicialmente,
o fundamento da igreja estava sobre a figura dos apóstolos, que tinham como ministério o ministério da palavra, do ensino, da docência, da pregação. Conforme a igreja foi passando o tempo, foi se organizando, se arrumando, nós vemos pelos registros da carta de Paulo que o comum foi que os apóstolos preparavam pastores e que esses pastores eram ordenados pela imposição da mão dos presbitérios. E é dessa forma, portanto, que Paulo comissiona Tito e Timóteo como pastores ordenados pelo presbitério para plantarem igrejas e para levantar dentro da igreja liderança com qualificações específicas para funcionar na figura dos presbíteros. No qual, inclusive, Paulo chama a atenção de Timóteo para, não vai colocar a mão sobre qualquer um. Experimenta primeiro, para que você não ordene ninguém que não esteja preparado para a função. Mas a organização da igreja passa, obviamente, por esse processo de funções específicas, começando na figura dos apóstolos e terminando, conforme diz Efésios capítulo 4, de 11 e 14, na figura dos pastores e mestres, que tem como objetivo a edificação da própria igreja. Veja comigo lá, vamos relembrar esse texto, Efésios capítulo 4, versos de 11 a 14. Falando a respeito de Deus, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros, aqui uma função dupla, mas única, para pastores e mestres. Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Veja que o objetivo de Deus estabelecer funções para a edificação da igreja, o aperfeiçoamento e o pleno conhecimento da igreja, é para que essa igreja não caia nas artimanhas de homens que induzem ao erro. Um dos fundamentos, portanto, da defesa do verdadeiro evangelho da fé, irmãos, é a manutenção da ordenação daquele que ensina. Algo que dentro da igreja brasileira, já há pelo menos há uns 50 anos, ou até mais, pelo menos há 100 anos, nós temos visto que é uma das doutrinas que tem sido minada, combatida e até mesmo descaracterizada dentro da igreja. Hoje qualquer Zé Ruela é pastor. Qualquer infeliz que se diz ter passado pela conversão, em pouco tempo, em poucos meses, chama para si o título de pastor. E alguns, na demonstração máxima da sua própria vaidade, fazem uma hierarquia. Começam como pastor, dali a pouco já são apóstolos, dali a pouco já são sei lá o que mais do que, e chegam até a se colocar numa posição de semideuses. Mas isso não veio de ontem para hoje. Isso é uma desconstrução já de pelo menos um século, e que me permita hoje chamar a sua atenção para o desfavor que o pentecostalismo fez para a verdadeira igreja de Cristo. Sei que muitos que aqui estão e muitos que nos ouvem talvez tenham raízes e bastante firmes ainda no pentecostalismo, mas não posso deixar de falar que em muitos aspectos o pentecostalismo fez um mal para a verdadeira igreja de Cristo, principalmente quando enfatiza o trabalho leigo de alguém que não é ordenado, de alguém que não foi
dotado, chamado, ordenado e enviado para fundamentar o ensino. E não é à toa que dentro dessa história de 100 anos do pentecostalismo no Brasil, as maiores heresias que nós colhemos em solo tupiniquim vêm justamente dos neopentecostais e pentecostais. E é justamente por tais homens que trazem ventos de doutrinas por artimanhas e astúcias que induzem o erro, que se faz necessário reforçar o mecanismo de ordenação bíblica como um fundamento para a defesa do verdadeiro evangelho da graça. Abra a Bíblia ainda em Hebreus capítulo 5. Dentro da carta aos Hebreus, que fala a respeito do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele faz uma comparação, obviamente, com o sacerdócio levítico, mas uma afirmação aqui da carta serve de fundamento para nós. No capítulo 5, ele está falando sobre a aliança, ou sacerdócio levítico, mas ele vai dizer assim, no verso 4, a respeito da função sacerdotal, que aqui dentro do nosso contexto vai cair dentro da ordenação. Ele diz, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando o quê? Chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Esse princípio é um princípio pétreo que permanece dentro da verdadeira igreja de Cristo. Ninguém pode se autodenominar pastor, mestre, apóstolo, evangelista ou profeta. Isso é fruto do chamado de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, no primeiro escrito cristão, vai dizer, Paulo, apóstolo. Não por vontade humana, não por designação de homem algum, mas por Cristo e por Deus Pai. O fundamento da defesa do evangelho passa pela ordenação de quem ensina. No caso dos apóstolos, a sua função apostólica. No caso hoje dos pastores e mestres, pela ordenação vinda por meio do presbitério. Caminhando nesse ponto, irmãos, ainda vemos que o fundamento da defesa do verdadeiro evangelho da graça está na ordenação de quem ensina. E com isso, veja, eu não estou excluindo a sua responsabilidade pessoal de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está registrado em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Você que faz parte do povo de Deus. Eu nem estou falando contra a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que exige de você apresentar uma oferta agradável de adoração ao Senhor, como está registrado em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, Apocalipse 1, verso 6 e Hebreus, capítulo 13, também no verso que lemos no início, aqui, se não me engano, verso 15. Então veja, quando eu estou enfatizando a necessidade da ordenação, eu não estou desprezando o sacerdócio universal, uma doutrina extremamente bíblica e essencial, mas ao mesmo tempo estou deixando claro que não cabe a você exercer a função pastoral se Deus não te chamou e se a igreja não reconheceu o seu dom e não te ordenou para isso. Um grande erro que a igreja tem assumido já há alguns anos, por influência até da obra missionária, é pegar o texto da grande comissão, inclusive hoje foi citado, né, no devocional, e aplicar o texto de Mateus 28 a todos os crentes de modo indiscriminado. Esse é um erro teológico. Por quê? Porque o texto está falando que Jesus apareceu aos 11. A prova escriturística que todos os crentes devem pregar o evangelho não está em Mateus 28. Está em 1 de Pedro 2,9. Que uma vez que você faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, pesa sobre a sua vida a responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o texto de Mateus
é um texto que prova a respeito da importância da ordenação de quem ensina. Daqueles que foram chamados para o ministério da palavra e da oração. Pois se assim não fosse, a palavra ou a própria revelação bíblica não apontaria a ordenação de Tito, de Timóteo, não colocaria essa diferenciação de funções, não chamaria a sua atenção para obedecer aos vossos guias, que velam por suas almas, e você, como qualquer outro crente, poderia estar saindo por aí batizando as pessoas. Ou simplesmente ministrando os sacramentos. Por que você não faz? Porque dentro da doutrina do verdadeiro evangelho existem funções específicas, dons específicos, chamados específicos, que são fundamentais para a defesa do verdadeiro evangelho. Dentro da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma das igrejas que tem lutado e cuja confissão de fé e constituição fundamenta rigorosamente esta ordenação, deterioração dessa ideia da figura do presbítero docente. Irmãos, o pastor, no dia a dia da prática, o pastor não é importante. E tem presbítero que, desconhecido de Hebreus 5, acaba chamando para si uma função para a qual Deus não chamou. E simplesmente manda os pastores embora. E aí quem que vai ministrar a Santa Ceia? Na cabeça de muito presbítero regente, já não tem problema nenhum, eu posso fazer. Se o fizer, meu irmão, você está indo contra o verdadeiro evangelho de Cristo. O fundamento da defesa do verdadeiro evangelho, da graça de Deus, está na ordenação de quem ensina. O dia que nós descaracterizarmos essa doutrina, ou simplesmente desprezar a função de pastor e mestre como algo chamado por Deus, dotado por Deus, ordenado pelo presbitério e enviado para a pregação, nós estaremos cortando as pernas do verdadeiro evangelho. Irmãos, nós estamos vivendo isso. Olhe para a figura do aspirante Lucas, a figura do aspirante Samuel, que já há um ano estão aí num processo de aspirantado, antes tiveram que passar por 3 anos como membro da igreja, vão ser agora enviados ao presbitério, aprovados, passando no vestibular, vão ser encaminhados para o vestibular, para ficar lá 4 a 5 anos, para depois serem novamente examinados pelo presbitério, podendo ficar mais 1 ou 2 anos como licenciado, alguém que recebeu a licença para pregar. E ao mesmo tempo a gente pega e põe qualquer Zé Ruela no púlpito para pregar, sem ter sido ele chamado, dotado, ordenado ou enviado por quem quer que seja. Você acha que isso fortalece o evangelho ou enfraquece o evangelho? Talvez na inclinação da tolerância que Paulo está confrontando aqui na carta de Gálatas, você fala, mas qual que é o problema? O presbítero fulano de tal prega tão bem. Nossa, eu conheço o irmão fulano de tal, nossa, que pregação maravilhosa que ele traz. Não é a questão da capacidade desse indivíduo de pregar ou não pregar bem. É o fundamento bíblico. Ele passou pelo processo, ele foi chamado por Deus, a igreja reconheceu o seu chamado, ele foi experimentado, ele foi capacitado, dotado, licenciado, ordenado, testado, para ser então agora comissionado? Não, não foi. Então isso enfraquece o verdadeiro evangelho da graça, que o próprio Deus estabeleceu para o aperfeiçoamento da igreja, com vistas aos homens não perverter e não com artimanhas trazer prejuízo para a fé. Veja, vou repetir, não estou aqui excluindo a sua responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas, mas estou fazendo uma separação que a Bíblia diz de posicionar sobre aqueles a quem foram devidamente ordenados
a responsabilidade de defensores da verdadeira fé. Quero reforçar aqui que a comissão dada aos apóstolos de testemunhar em defesa do verdadeiro evangelho, indo, batizando e ensinando, é uma característica ministerial aplicada hoje aos pastores e mestres que foram chamados, dotados, experimentados, licenciados ou ordenados ao sagrado ministério e que estão debaixo da supervisão de um colegiado, ou seja, o próprio presbitério. Este é o fundamento que garante à igreja o exercício, irmãos, da manutenção desta defesa do verdadeiro evangelho da graça de Deus. Ainda tratando desse ponto, o ministério leigo, daquele que não foi ordenado, daquele que é enviado, sei lá eu, de qualquer forma, difundido com o surgimento em especial da igreja pentecostal, pautado em experiências desprovidas da base bíblica, da base escriturística, acabou sendo um tiro no pé da própria igreja, permitindo que desvios do sacro evangelho, da autoridade de Jesus Cristo e da supremacia e inerrância das sagradas escrituras fossem manipuladas, produzindo um outro evangelho, com outras práticas, com desvios, com erros, que infelizmente hoje está presente em todas as denominações. Quando você olha para o cenário geral da igreja evangélica, irmãos, na semana que comemoramos a Reforma Protestante, você olha para um modo geral, como que está a saúde da docência, do ensino da igreja, de modo geral, dá vontade de chorar. São práticas, experiências, ritos, e você fala, isso nada tem a ver com o evangelho. Como chegamos nesse patamar? Como? Desprezando a ordenação. Colocando nos púlpitos leigos que não foram chamados por Deus, que não foram capacitados, dotados, licenciados e ordenados para pregar, sem conhecimento algum das Sagradas Escrituras, aquilo que está no coração. E nós já sabemos muito bem que o que está no nosso coração é algo enganoso. E é dele que procede todos os maus desígnios, inclusive as heresias. Uma igreja que não se fundamenta numa fidelidade da promulgação e da aplicação dos chamados de Deus, para que passa por um processo onde a própria igreja reconhece o chamado, a dotação, ou seja, os dons recebidos, para que então, sob supervisão de um colegiado, tal pessoa seja licenciada e ordenada, é uma igreja que está enfraquecida quanto da defesa do verdadeiro evangelho da graça. E aí surge ministério leigo, ministério feminino, pastores segunda e terceira esposa, pastores itinerantes que não têm que prestar conta para ninguém, cuja fonte e fundamento da pregação está na experiência e não nas Sagradas Escrituras. E aí nós vemos o retrato da igreja evangélica de 2021 sendo uma vergonha para o cristianismo de todos os séculos anteriores. O fundamento da defesa do verdadeiro evangelho da graça passa pela autoridade, está fundamentado na ordenação de quem ensina. Nós precisamos novamente voltar ao padrão das Escrituras como um padrão normativo que estabelece o presbítero docente, ou seja, o pastor e mestre, como aquele que foi chamado, dotado e com autoridade do presbitério para ser um instrumento de Deus na defesa do ensino e da manutenção da sã doutrina. Irmãos, isso é essencial para voltarmos a termos igrejas fortes. E é por isso que Hebreus diz: obedecei a vossos guias. Eles velam por suas almas. Eles não chamaram para si essa honra.
eles não assumiram esse ministério da palavra da oração do dia para a noite. Tiveram que pagar um preço para isso. Então não despreze isso, porque desprezando isso você vai enfraquecer. O segundo ponto, irmãos, que nós vemos Paulo fundamentar, como fundamento para a defesa, voltando aqui para Gálatas, é que além do fundamento da defesa do verdadeiro evangelho da graça estar na ordenação de quem ensina, está também na autoridade de quem revela. Observe aqui Gálatas primeiro. Ele então se apresenta no verso 1 e 2, falando que o seu apostolado não foi fundamentado por vontade própria e nem por intermédio de homem algum, mas vindo da parte de Jesus Cristo e da parte de Deus o Pai. E aí depois ele vai nos dizer que essa ação, esse Deus, quem chama, é o Deus que revela. Então diz, a graça é a vós outros, verso 3, e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual assim entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de quem? A vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Paulo deixa claro que a autoridade da revelação do Evangelho que ele ensina, porque também foi chamado e ordenado para isso, do Evangelho que ele defende e do Evangelho que ele anuncia, veio mediante a obra e revelação de Jesus Cristo, e não segundo o homem. Isso ele vai deixar mais claro quando ele reforça lá no verso 11. Ele vai dizer assim no capítulo 1, verso 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é também segundo homens. Veja, o ministério dele não é segundo homens, e o evangelho que ele prega não é também segundo homens. O verso 12 reafirma, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, que ele já disse que foi ressuscitado pelo Deus Pai, que ele disse que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a própria vontade do Deus o Pai. Ou seja, o fundamento da defesa do verdadeiro evangelho da graça de Deus, fundamenta, primeiro, na ordenação de quem ensina, que não pode ser segundo o seu próprio desejo, mas chamado, ordenado e comissionado pelo próprio Senhor, e através da autoridade de quem revela. Por isso que o fundamento da defesa do verdadeiro evangelho de Cristo não está nas tradições católicas. É justamente por isso que a defesa do verdadeiro evangelho da graça de Deus não está fundamentada na experiência de alguém. É justamente por isso que a defesa do verdadeiro evangelho da graça de Deus não pode estar fundamentado em sonhos, em visões, num período posterior à revelação de Cristo. É por isso que a defesa do verdadeiro evangelho não pode estar em novas revelações vindas, seja lá a Ellen White, a Joseph Smith ou qualquer outro Zé Ruela dessa vida. O fundamento da defesa do evangelho tem que estar na revelação que veio mediante o próprio Cristo, que segundo as Escrituras, fecha o período revelacional. Uma vez que Deus se revelou muitas vezes de muitas maneiras, primeiramente aos patriarcas, ou seja, aos pais, depois através pelos profetas, mas nos últimos dias nos revelou através do Filho, que é a expressão exata do seu ser, e como nós cantamos em Colossenses, que é a imagem do Deus invisível. O fundamento da nossa defesa, irmãos, não pode ser outro senão sola Escritura. Paulo começa a apresentar a autoridade deste quem revela. Ele diz que Jesus Cristo, é assim no verso 1, Cristo como sinônimo de Messias, Messias no hebraico, Cristo no grego. Só que não apenas de Jesus Cristo, mas também Deus Pai. Ele vai dizer que esse Jesus que revela
a sua palavra, é o mesmo que foi ressuscitado, aquele que venceu a morte. E nós vamos ver que a doutrina da ressurreição, que é central no verdadeiro cristianismo, já é apresentado logo aqui no prefácio como um dos pontos fundamentais para dizer a respeito de que Jesus que nós estamos pregando. Não um Jesus líder, não um Jesus judeu que se destacou dentro de um contexto do antigo Israel, mas aquele que foi ressuscitado, o único, para ser justamente o Senhor. Quem mais que ele apresenta? O Senhor, o dono, porque ele se entregou e pagou pelos nossos pecados. Veja aí o verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso dono, do nosso Senhor, Jesus Cristo, justamente o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Essa é a autoridade de quem revela. É aquele que é o próprio Deus encarnado, que foi revelado e que realizou uma obra de redenção. Quando nós colocamos o fundamento da defesa do Evangelho na mão de leigos, que não foram chamados, dotados, comissionados, ordenados, enviados, eles colocam no testemunho pessoal o fundamento do Evangelho. O testemunho desse miserável assume primazia na pregação do Evangelho, de tal forma que a experiência que ele teve é melhor na cabeça dele do que Cristo crucificado, do que Cristo tendo morrido pelos nossos pecados. O miserável se apresenta aquele que já foi ao inferno não sei quantas vezes, aquele que já foi elevado ao terceiro céu, ou aquele que estava morto, ficou 3 dias e depois ressuscitou no necrotério. Ou seja, as experiências pessoais, as situações vividas e que muitas vezes nem comprovação tem, assumem a primazia da pregação do Evangelho como se a história desses miseráveis fosse superior à história daquele que é o Deus Supremo, que se humilhou, se tornou homem, morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado pelo Pai. Irmãos, não existe testemunho melhor e mais suficiente que esse. Por isso que o fundamento da defesa não está nas histórias. Quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas usando o testemunho de pessoas para tentar convencer terceiros à conversão. Você precisa hoje ir na igreja, que hoje vai ter lá um homem lá que vai dar um testemunho. Já foi ex-gay, ex-petista, ex-PCC, ex não sei o quê, ex não sei das quantas. Agora, esse testemunho você tem que ir lá ouvir, que agora você vai ver. Esse testemunho não vale nada perto da obra realizada pelo Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados e o ressuscitou ao terceiro dia. O fundamento da minha defesa não está na sua experiência, não está na minha experiência, mas está naquilo que Cristo fez e revelou. É isso que dá você colocar uma mensagem tão importante na mão de alguém que não foi preparado para anunciar e ensinar essa doutrina. Ele vai fazer besteira. A maior e mais potente mensagem, irmãos, tem que ser tratada com todo o respeito e dignidade que ela merece. Porque dependendo do prato que você faz, se você colocar num pinico, por melhor qualidade que tem os ingredientes do seu menu, vai ficar uma porcaria. Aquela expressão muitas vezes natural e até compreendida, mas o vaso que Deus usa, Deus usou até uma mula, não é importante. Vírgula. Porque a melhor mensagem, se for desprezada enquanto aquele que o anuncia, acaba perdendo a sua essência. É por isso que o fundamento do verdadeiro Evangelho da Graça de Deus está fundamentado
na ordenação de quem ensina e na autoridade de quem revela, e não no seu testemunho. O texto vai dizer que ele é digno de honra e de glória por toda a eternidade. O verso 5 diz: ao nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Veja, o falso evangelho despreza a grandeza de Deus, porque exalta o pregador. O falso evangelho despreza a sua glória e a suficiência da obra de Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para dar valor naquilo que eu fiz. Para exaltar o pregador. Para gerar glória para aquele que está pregando. E não para a fonte do ensino que o verdadeiro evangelho produz. O fundamento da defesa do verdadeiro evangelho da graça está na autoridade de quem revela. Tudo que fere a grandeza, a glória e a suficiência da obra de Jesus Cristo e da sua revelação deve ser refutado como algo maldito. Veja o verso 8 e 9. Nós vamos reforçar isso no semana que vem, mas já quero adiantar. Paulo vai dizer: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema, seja desprezado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja desprezado, seja anátema. Então veja, mesmo que um anjo vindo do céu te apresentar algo diferente daquilo que Cristo revelou com seus feitos e com a sua palavra, rejeite. Algo que deve ser combatido e desprezado de tal forma que não existe outro fim senão ser reservado para a destruição. É isso que significa literalmente a palavra anátema. Algo que é separado como tão maldito que é destinado para a destruição. É algo que você jogar fora. A fidelidade às Escrituras é o fundamento da defesa da verdadeira fé e da verdadeira doutrina da graça de Deus. Concluindo, irmãos, a verdadeira igreja foi convocada a defender a sã doutrina e a refutar, disciplinar e até mesmo excluir todos os que perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. A apologia religiosa é mais do que um dever da verdadeira igreja e do verdadeiro ministro do Evangelho. A apologia, ou a defesa da fé, é o único caminho em defesa do essencial, inclusive na definição bíblica do que é essencial. Como nós falamos no sermão passado, né? Concordância no essencial, aceitação, não vou lembrar a frase de Agostinho agora, aceitação no não essencial e caridade em tudo. Tá, mas precisamos definir o que é essencial. O essencial, irmãos, é aquilo que Paulo já mencionou no primeiro capítulo. Que é aquilo recebido através do ato e da revelação de Cristo. Se tentar ofuscar a glória de Cristo e da sua obra, não é essencial. Logo, como tolerar práticas que desprezam a suficiência de Cristo na salvação? Como tolerar grupos que ainda queimam pecados em papeizinhos, como se a cruz de Cristo não tivesse sido suficiente para lavar os nossos pecados? Como tolerar e aceitar pessoas que dizem que você tem que guardar o sábado e deixar de comer bacon, porque senão você não vai para o céu? Ou de que Jesus não é o verdadeiro Deus, mas apenas um Deus?
Como tolerar? Como aceitar? Como chamar de cristão um miserável desse que despreza a verdadeira figura de Cristo? Não tem como. E é por isso que a carta aos Gálatas convoca você e a mim a defendermos o verdadeiro evangelho da graça do Senhor. Quanto mais desprezamos a formação pastoral, maculamos o púlpito, desprezamos a ordenação divina e os concílios designados à supervisão, mais estaremos susceptíveis ao engano, à perversão e ao naufrágio da fé. Quanto mais gente despreparada for dar a oportunidade de falar do evangelho, mais besteira vai sair e mais desvios nós vamos encontrar. Se já não tivéssemos chegado no ápice de tanta besteira dentro da igreja evangélica. Mas a criatividade humana não tem fim, meu irmão. E é por isso que a vergonha não para de crescer. O texto sagrado nos diz, Paulo falando aos jovens pastores, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É tarefa do pastor cuidar de si mesmo, cuidar da sua vida, no sentido de testemunho de vida, e da manutenção da sã doutrina, para salvar tanto a ele mesmo quanto aos seus ouvintes. Paulo ainda vai dizer a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esses pregadores de pregações alegóricas, irmãos, deveriam ser rechaçados da igreja de Cristo. Que pregam uma mensagem agradável aos ouvidos daqueles que têm coceira. E que não desejam aprender e conhecer o verdadeiro evangelho. Isso tem sido um mal dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Seminários que estão preparando pregadores, pastores, para fazerem sermões alegóricos, ao invés de usar os 4, 5 anos de formação para fazer deles verdadeiros exegetas comprometidos com a verdade escriturística. Alguns dos nossos seminários têm jogado para os campos pastores despreparados, que não conseguem passar nem nos exames dos presbitérios e que por camaradagem têm sido tolerados como pastores dentro do corpo de pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o nosso presbitério não está isento de gente ruim, de pastor ruim, que eu tenho que chamar de colega. Culpa nossa. Ou nós voltamos aos fundamentos para a defesa do verdadeiro evangelho da graça. Ou o trabalho de alguns anos é destruído por alguns meses pela figura de um pastor despreparado assumindo, seja lá qual for, comunidade dentro do nosso contexto de concílio. Exortações em prol da fidelidade bíblica e da docência firmada na revelação vinda e finalizada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, deve ser o fundamento. Logo, a sua neutralidade nessa luta é repugnante. A sua tolerância em prol de agradar homens é algo abominável. E a sua alienação diante da perversão do santo evangelho é desprezível, é anátema e trará maldição. Para finalizar, vejamos a exortação do próprio Senhor Jesus Cristo registrada em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás,
e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ou um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Veja que o próprio Senhor Jesus exalta a postura de Antipas, que foi morto por defender a fé cristã. Mas exorta a igreja, porque dentro da igreja tinha pessoas que estavam sustentando as doutrinas de Balaão e as doutrinas dos nicolaítas, que apontam de um modo bem simplista para uma doutrina da tolerância, para uma doutrina que aceita o pecado, que aceita a prostituição, seja do ensino, seja da prática, e que Jesus diz que ele não tolera, e que virá com a espada da sua boca e vai pelejar contra eles. É meu papel e é seu papel defender o sagrado evangelho da graça do Senhor Jesus e não tolerarmos outro evangelho, principalmente se for para agradar a si mesmo ou agradar outros homens. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos preserve fiéis a Ele e à sua palavra. Amém?